Beleza, gente, olha só, fizemos dois vídeos aí falando da associação de resistores em série e agora vamos fazer dois vídeos falando sobre a associação de resistores em paralelo. Primeiro, a parte teórica e o segundo, resolução de exercício para a gente ver se de fato nós conseguimos entender aí as propriedades básicas. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de uma associação de resistores em paralelo, você tem vários caminhos para que a corrente passe e um caminho independe de outro caminho. Então, você tem o gerador, um caminho para a corrente passar pelo resistor 1, só que o caminho pelo resistor 1 não depende do caminho 2, não depende do caminho 3. Então, você tem aqui uma associação em que o caminho 1 não depende do caminho 2, o caminho 2 não depende do caminho 3, tá? Bom, o que acontece, meninos? O que acontece? A primeira coisa que nós temos que perceber é o seguinte: se nós enxergássemos o que passa dentro dos fios, nós teríamos uma ideia mais ou menos assim, tá? É uma coisa mais confusa do que no circuito série, porque no circuito série é um caminho só, fica mais fácil de visualizar. Aqui a coisa de fato é um pouquinho mais difícil de visualizar, tá? Bom, o que interessa é o seguinte, quando a carga sai da pilha, ela sai com um determinado potencial. O que é potencial mesmo? É a quantidade de energia potencial por Coulomb. Então, sai com uma quantidade de energia potencial por Coulomb. Aí, pessoal, é interessante você entender o seguinte: essas carguinhas estão vindo aqui e não estão perdendo nada. Essa carguinha está vindo aqui e não está perdendo nada. Só que quando chega aqui, existe uma divisão das cargas. Mas como potencial é a energia potencial por Coulomb, tá? Então, a energia potencial por Coulomb aqui é a mesma energia potencial por Coulomb aqui. Lógico que a quantidade de coulombs de um lado pode ser diferente da quantidade de coulombs do outro, mas a energia potencial por Coulomb aqui é a mesma. Então, o potencial elétrico aqui, o potencial elétrico aqui vai ser o mesmo. Automaticamente, como aqui também não tem perda, a energia potencial por Coulomb aqui também é a mesma daqui. Como daqui para cá não tem perda de energia, a energia potencial por Coulomb aqui é a mesma. Então, todos aqueles resistores estão recebendo o mesmo potencial, isto é, está chegando neles a mesma energia potencial por Coulomb. Lógico que podem estar passando mais coulombs em um, menos coulombs no outro, tá? Mas a energia potencial por cada Coulomb é a mesma nos três resistores. Está chegando a mesma nos três resistores. Bom, aí o que acontece? Quando a carga passa aqui, tem efeito Joule e tem dissipação. Então, a carga passando aqui dissipa. Se dissipa, o potencial cai de VA para VB. Se dissipa, só que aí que vem um outro lance. Daqui para cá não tem perda de energia, daqui para cá não tem perda de energia. Então, repara que se o potencial aqui é VB, o potencial aqui também tem que ser VB, o potencial lá também tem que ser VB e o potencial lá na bateria também tem que ser VB. Ah, mas por quê? Porque não tem perda de energia aqui, não tem perda de energia aqui, não tem perda... Então, a energia potencial por Coulomb aqui embaixo também é a mesma. A mesma nos 4 pontos, que é menor do que essa que está aqui em cima, tá? Bom, aí novamente temos o conceito de DDP. Mas observa, a DDP aqui vai ser VA menos VB, que a gente chama de UAB. A DDP aqui vai ser VA menos VB, que a gente chama de UAB. A DDP aqui também vai ser VA menos VB, vai ser UAB. VA menos VB, UAB. Então observa que a DDP vai ser a mesma nos 3 resistores, que é a mesma DDP da pilha. Mas nós estamos falando de um circuito em paralelo. E a corrente? Bom, a corrente, repara que a corrente é a quantidade de Coulomb que está passando por segundo. Aqui está passando mais Coulomb por segundo do que nesses pedaços. Então, a corrente que sai do gerador é maior que a corrente que passa aqui nessa pilha. Que passa aqui nesse resistor. Por quê, Ricardo? A corrente veio aqui, parte das cargas desceram, parte das cargas foram para frente.
Tá? É óbvio que se eu somar as cargas que desceram com as cargas que foram para frente, tem que dar a quantidade de carga que tem aqui atrás. Tá? Então, se eu somar a corrente que veio para baixo com a corrente que veio para frente, tem que dar aquela corrente ali atrás. Tá? Aí é óbvio que quando chega aqui, novamente a corrente se divide, vai ter uma corrente para baixo e vai ter uma corrente para frente. Então, a corrente que vai passar em 2 e a corrente que vai passar em 3 serão correntes normalmente diferentes. Poderiam ser correntes iguais se fosse assim, ó, um resistor de 10 ohms, um resistor de 10 ohms, um resistor de 10 ohms. Então, os 3 caminhos seriam iguais. Então, você teria I, e lá você teria uma corrente de 3I. Mas só se as resistências fossem iguais que essas correntes aqui seriam iguais, tá bom? Normalmente, se os resistores são diferentes, as correntes aqui são diferentes, tá? Aí, pessoal, vamos lá, olha só. Qual é então a primeira propriedade do circuito paralelo? A DDP do gerador é igual a DDP dos resistores. Que a gente aqui, em vez de ficar chamando o G, o 1, o 2, o 3, vamos chamar de UAB, tá? UAB, a DDP entre os pontos A e B. Então, a principal característica do circuito paralelo é que a DDP é a mesma em todos os elementos, tá bom? Do circuito, em paralelo. Independente do circuito ser sério ou circuito ser paralelo, em qualquer circuito elétrico, a potência gerada tem que ser igual à potência dissipada. Tá? Para nós, a potência gerada tem que ser igual à potência dissipada. Aí, o que eu vou pensar? Eu vou pensar o seguinte, olha, se eu pegar, como é que eu calcularia a potência gerada então? Eu calcularia P1 mais P2 mais P3 tem que ser a potência do gerador. Aí vamos de novo lembrar da fórmula PIL. P igual a I vezes U. Olha só que interessante. P do gerador seria I do gerador vezes UAB. P1 seria I1 vezes UAB. P2 seria I2 vezes UAB. P3 seria I3 vezes UAB. Se eu substituir essas 4 equações aqui em cima, vai ficar assim. Só que aí, ó, IG vezes UAB, I1 vezes UAB, I2 vezes UAB, I3, tem UAB em todo mundo. Então eu posso cortar os U's e vou chegar na expressão I do gerador é igual à somatória dos I's. O I que sai do gerador é a somatória dos I's, do I1, do I2 e do I3. Então, aqui nós já temos as duas propriedades fundamentais de circuitos paralelos. A propriedade da DDP, que é igual, e a propriedade da corrente, que é a soma das correntes. Então, gente, vamos tratar agora do resistor equivalente. Como é que é isso? Bom, primeiro, a ideia do resistor equivalente, né? O que é um resistor equivalente? Resistor equivalente é um único resistor que dissipará a mesma potência que esses 3 estão dissipando. Então, qual é a ideia central? Eu tenho um circuito com 3 resistores e eu quero um resistor apenas, mas que a potência dissipada aqui é a mesma, tá? Então, quando a gente entende isso, pessoal, a gente vê qual é a lógica de chegar no resistor equivalente. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que garantir que a potência dissipada pelo equivalente é igual à potência 1 mais a potência 2 mais a potência 3. Então, a potência equivalente, potência 1 mais potência 2 mais potência 3. Como é que eu calculo cada potência dessa? Bom, nesse caso, pessoal, eu tenho duas fórmulas que trabalham com resistência. P igual a R vezes I ao quadrado e P igual a U ao quadrado vezes R. Nesse caso, no caso de circuito paralelo, a potência igual a U ao quadrado sobre R é sempre uma equação mais interessante. Por quê, Ricardo? Porque o U é igual para todo mundo. Então, o U do gerador é o AB, o U da resistência equivalente é o AB, que eu vou chamar só de U. O U do resistor, o U do gerador é o AB, o U da lâmpada do resistor 1 é o 1, é o 2, é o 3, que são iguais ao AB. Então, automaticamente, pessoal, o que acontece? Ó? Quem seria a potência do resistor equivalente? A potência do resistor equivalente seria
U ao quadrado, dividido pela resistência equivalente, tá? Bom, quem seria a potência? A potência do resistor 1. Potência do resistor 1 seria U ao quadrado dividido pelo resistor 1. Quem seria a potência do resistor 2? Lindo! Seria U ao quadrado pelo resistor 2. Quem seria a potência do resistor 3, pessoal? U ao quadrado dividido pelo resistor 3. O que vai acontecer se eu substituir essas 4 equações na equação lá de cima? Se eu fizer a substituição das 4, eu percebo o seguinte: como o U é o mesmo, eu posso cortar esse U ao quadrado com esse, com esse, com esse. Então, o que sobra? 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se tivesse uma quarta resistência, mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5. Então, meninos, nós temos que colocar aí anotadinho as 3 propriedades do circuito paralelo. Primeira, o U do gerador é igual ao U dos resistores. Segunda, o I total é a soma dos Is. Terceira propriedade, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4, que é a equação que possibilita o cálculo da resistência equivalente. Tá bom? Na sequência, meninos, observe uma coisa. Vamos aí a algumas características interessantes. Em um circuito paralelo, caso algum resistor esteja aberto, a corrente será interrompida apenas nesse resistor. Então, olha só que interessante, Eu tenho aqui as 3 lâmpadas. Repara que a energia está chegando de forma independente nas lâmpadas, ó. Chega o caminho aqui, não tem nada a ver com esse caminho, que não tem nada a ver com esse caminho, que está ligado aqui na tomada, tá bem? Então, as 3 lâmpadas estão acesas. Quando eu desenrosco e desligo uma lâmpada, as outras 2 lâmpadas continuam acesas. Por quê? Porque a corrente deixa de passar aqui, mas continua passando aqui e por aqui. Tá bom? Então, o desligar, a retirada de um elemento não vai afetar o funcionamento dos outros elementos, tá? Essa frase que está em vermelho, pessoal, botei em vermelho porque a gente não pode esquecer dela de jeito nenhum. A cada novo resistor que colocamos em paralelo, criamos um novo percurso para a passagem da corrente elétrica. Logo, quanto maior for o número de resistores em paralelo, menor será a resistência total, menor será a resistência equivalente do seu circuito e maior é a corrente que passa por esse circuito. Então, meninos, a cada elemento que eu acrescento, eu vou criando um novo percurso para que a corrente passe. Criando um novo percurso que a corrente passe, automaticamente a corrente que está vindo da fonte vai se tornando cada vez maior. E aí, a resistência equivalente do circuito vai ficar cada vez menor. Bom, aqui, meninos, é a nossa equação. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre Rn, quando você tem N resistores em paralelo. Bom, além disso, pessoal, tem uma situação que é muito comum. Quando a gente tem só 2 resistores em paralelo, o povo às vezes se perde com uma bobagem imensa, se perde na hora de fazer o MMC, pessoal. Tem gente que se enrola para fazer o MMC aqui, tá? Por incrível que pareça. Então, o que acontece? A gente pega, é como se a gente estivesse fazendo o seguinte: o MMC de R1, R2 é R1 vezes R2, tá? R1 vezes R2. Se eu fizer a conta, R1 vezes R2 dividido por R1 vai dar R2. Aí você tem o R2 aqui em cima. R1 vezes R2 dividido por R2 vai dar R1. Então vai dar o R1 aqui em cima. É muito comum a gente falar assim, ó, a resistência equivalente é o produto dividido pela soma das resistências. Só que isso só vale para 2 resistências. Aí eu posso ir fazendo 2 a 2. Faço 2, acho equivalente. Pego ela, faço com outra. Pega 2, acho equivalente. Posso ir fazendo 2 a 2. Mas, gente, às vezes é melhor montar a equação. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R3, fazer o MMC que vai ser melhor, tá? Vai dar menos trabalho. Bom, na sequência, pessoal, tem uma situação também interessante que é a seguinte. O que acontece quando todos os resistores ficam iguais? Vamos supor que você tivesse 10 resistores em paralelo e todos eles de 10 ohms.
Então ficaria 1 sobre 10, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 10, 10 vezes, porque são 10 resistores. Então o que acontece? Quando todos os resistores são iguais e estão em paralelo, você pode chegar para mim e falar o seguinte: a resistência equivalente vai ser a resistência de um resistor dividido pelo número de resistores. Simples assim, ó. 10 resistores de 10 ohms em paralelo vai dar 10 ohms dividido por 10 resistores, vai dar 1 ohm, o resistor equivalente. O que é também muito bom, muito fácil para perceber que quanto maior for o número de resistores, menor será a sua resistência equivalente. Beleza, gente? Então, pessoal, é essencial que você veja esse vídeo, reveja esse vídeo, anote as principais informações aí no seu caderno para passar para a próxima aula, que vai ser uma aula de exemplo dessa situação. Tá bem? No mais, um grande abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima.